Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. Nós leremos todo este capítulo. Josué, capítulo 2. Eu vou ler, os irmãos, mesmo assentados como estão, acompanharão a leitura do mesmo. Livro de Josué, capítulo número 2, que nos diz assim a palavra do Senhor. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, caminho que dá ao vals de Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor cercou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciarde esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem,
e depois tomarei o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos, e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores o procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de vós. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, quando nós lemos esta passagem bíblica, principalmente a personagem que eu quero falar nesta noite, que é Raabe, quando nós olhamos para a vida de Raabe, podemos olhar e ver nela o retrato de uma multidão atualmente relegada à margem da sociedade, vítima de um sistema perverso de exploração, do qual é difícil de libertar-se. Raabe é uma mulher que sonha para os seus filhos uma realidade menos dura e cruel do que a que ela conhece e que ela vive. Ela também é uma mulher que se arrisca porque não tem muito a perder, que chora interiormente enquanto esboça um sorriso, que geme enquanto finge, e finge porque a sua vida é um constante gemido. Mas essa mulher é também o retrato daqueles que, da periferia da vida e da história, percebem o mover de Deus e, de últimos, assumem a condição de primeiros no reino de Deus. A história de Raabe, amados irmãos, pela qual nós iniciamos aqui a ler, está ligada à história de Jericó, onde ela morava em cima de um muro e vivia como uma prostituta. E como nós lemos aqui no texto, quando os 2 espias israelitas foram enviados por Josué a Jericó, Raabe os acolheu na sua casa, livrando-os do rei de Jericó. Em virtude disso, ela foi poupada juntamente com a sua família quando os israelitas tomaram toda a cidade de Jericó. Se os irmãos perceberem aí, abram comigo aí Josué, mais adiante aí, capítulo 6.
quando Deus permite que Jericó seja destruída, veja o que acontece. Deus cumprindo assim a promessa que fizera a Raabe através dos seus 2 espias que foram enviados. Josué capítulo 6, versículo 17. Esta é a ordem que Deus dá para com a cidade de Jericó. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, nós podemos ver aqui, amados irmãos, em virtude de Raabe acolher os espias em sua casa, Deus cumpriu a promessa através dos seus servos. Depois que invadira e destruíra Jericó, a ordem era essa: toda cidade condenada tem que ser destruída, será poupado apenas Raabe e os seus da sua casa. Que Deus maravilhoso! E nós podemos ver que Raabe, mesmo estrangeira, era uma mulher cananeia. Ela foi acolhida na comunidade israelita, vindo a contrair um casamento. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 1, versículo 5, Mateus apresenta ela como esposa de Salmão, também chamado de Sala, que está lá também, lá em Lucas capítulo 3, versículo 32. E a partir da sua entrada na comunidade israelita, Raabe tem uma nova página a ser escrito na sua vida. Uma nova página se abre na vida de Raabe. Ela rompe com o seu passado e ao lado de Salmão, seu esposo agora, que a valoriza, lhe dispensa respeito e amor, este casal tornam-se protagonista de uma rica história como pais de numerosos sacerdotes, profetas, reis, figurando como ascendentes do próprio Senhor Jesus Cristo. Pois está escrito, diz lá em Rute, capítulo 4, versículo 21, que Salmão e Raabe, diz o seguinte: Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E em Mateus capítulo 5, capítulo 1, a partir do versículo 5, mostrando toda a genealogia de Jesus Cristo, da geração de Davi vem a ascendência do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! E no Novo Testamento, Raabe é referida como uma mulher modelo de fé e de boas obras. Raabe, sim, poderia dizer com toda propriedade: deixo a vida de prostituição e entro agora para a história dos heróis da fé. Portanto, amados irmãos, eu quero nesta noite, com toda essa passagem bíblica que fala acerca de Raabe, nós vamos aprender que nunca é tarde para construir ou reconstruir um novo projeto de vida para as nossas vidas. Eis o tema da nossa mensagem desta noite: um novo projeto de vida. E meu objetivo nesta noite é mostrar que, por mais que adversas sejam as circunstâncias, nunca é tarde para recomeçar e construir um novo projeto de vida. E eu quero extrair 2 lições, assim, da vida dessa ex-prostituta Raabe. A primeira delas é a seguinte: é que
um lugar de perdição se transforma em lugar de salvação. Um lugar de perdição se transforma em lugar de salvação. Como nós lemos aqui no texto, Raabe, ao receber os espias, suplica-lhes misericórdia. E os espias juram que ela e sua família seriam poupadas quanto à destruição da cidade. Eles ordenam que ela recolha eles em casa e, posteriormente, que ela também, quando Jericó fosse invadida, recolhesse em casa os seus familiares, e ficou combinado que a casa seria identificada através de um cordão de escarlata colocada na janela, pela qual Raabe fez com que os espias fugissem da presença dos emissários do rei. E o que isto nos faz lembrar, amados irmãos? Esse fio, esse cordão escarlata, para identificar que aquela família deveria ser poupada. Isto nos faz lembrar que, na noite da Páscoa, lá no Egito, quando o Senhor feriu os primogênitos do Egito, as casas foram marcadas nos umbrais das suas portas com sangue. E as casas que estavam marcadas com sangue pelos umbrais das suas portas foram poupados pelo anjo exterminador que Deus enviara para matar todos os primogênitos do Egito. E assim Deus manda, os espias mandam que Raabe coloque e deixe lá esse fio, esse cordão vermelho, pendurado lá na sua janela. Fiquem dentro de casa, não saiam das suas casas, que vocês serão poupados quanto à destruição de Jericó. Mas o demais, Deus iria destruir. Só a família de Raabe foi poupada de toda a destruição que houve lá em Jericó. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a casa de Raabe, lugar de pecado e de perdição, transforma-se num lugar de salvação. Muitas famílias hoje têm sido palcos do pecado. Muitas famílias hoje têm sido lugar de infidelidade, traição, mentira, ódio e violência. Alguns chegam até a afirmar: a minha casa, ela é um inferno. Mas é preciso entender que esse lugar de pecado, este lugar de amargura, pode se transformar num lugar de amor, de perdão, de misericórdia e de salvação. Como diz o salmista no Salmo 84, versículo 5 ao versículo 7: o Senhor de deserto árido pode fazer a sua casa transformar-se num vale de bênçãos para a glória de Deus, como aconteceu na casa de Raabe. Um lugar de perdição se transformou em lugar de salvação. E como foi que isso aconteceu? Como é que Raabe conseguiu fazer que sua casa, lugar de perdição, se transformasse em lugar de salvação? Primeiramente, Raabe revelou primeiramente o temor ao verdadeiro e único Deus. Veja o que é que diz aí o versículo 11. Raabe conversando aqui com os espias. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum.
por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo da terra. Raabe, primeiramente, reconheceu que o Deus dos espias, o Deus de Israel, é o único Deus que pode livrar alguém das suas mãos. Ela, quando viu o relato que o povo de Israel estava tomando todas as terras, diz que desmaiou o coração de todo o povo lá de Jericó. Não havia mais ânimo em ninguém, e também ela. E podemos ver aqui, é dos lábios de uma prostituta que vem a reverente confissão: o Senhor vosso Deus é em cima nos céus e é Deus também na terra. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esta confissão é fundamental, é o ponto de partida para as transformações que envolverão Raabe e sua família. Sem o reconhecimento de que o Senhor é o único Deus que pode livrar alguém, fica difícil reverter qualquer pecado ou desajuste no contexto familiar. O primeiro passo que Raabe deu para que sua casa, lugar de perdição, se transformasse em lugar de salvação, ela revelou o verdadeiro temor a Deus, o verdadeiro respeito que só é devido a Deus. Por isso que o Salmo 127, versículo 1, diz o seguinte: é preciso temer e confiar no Senhor. Bem-aventurados os que temem e confiam no Senhor. O Salmo 126 diz também que só o Senhor é que pode restaurar a nossa sorte. E Raabe fez isso. Ela revelou, primeiramente, temor a Deus. Foi o primeiro passo que Raabe deu para que sua vida, lugar de perdição, se transformasse em lugar de salvação. Mas deu outro passo também. Raabe se preocupou com os seus familiares. Veja o que é que diz aí o versículo 12 e o versículo 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei de misericórdia para convosco. Também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, e de que conservarei a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Segundo passo foi que Raabe se preocupou com os seus familiares. Nós podemos ver nesses dois versículos aqui que nós lemos a notável responsabilidade demonstrada por Raabe em relação aos seus familiares. A sociedade pela qual nós vivemos parece imaginar que as pessoas da condição de Raabe, prostitutas, não têm também sentimentos. São pessoas também que sofrem, são pessoas que têm sentimentos. Esta mulher, uma prostituta, ela tem laços de afetividade para com a sua família. Ela tem mãe, ela tem pai, ela tem irmãos, ela tem irmãs. Ela os ama e se preocupa também com eles. Hoje, infelizmente, muitos não têm se preocupado com a vida dos seus familiares. Muitos estão tomando a atitude que teve Caim. Quando Deus procura por Abel, Caim diz: acaso sou eu o tutor do meu irmão? Ele que se vire. Mas Raabe não, mesmo uma prostituta,
ela se preocupou com os seus familiares, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos e com suas irmãs. E isto a Bíblia nos mostra, e fica evidente que nós temos responsabilidades sobre os nossos semelhantes. O apóstolo Paulo afirma lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente o da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Raabe deu esse segundo passo. Raabe demonstrou um verdadeiro temor ao Deus de Israel. Raabe se preocupou com seus familiares. Mas Raabe também deu um terceiro passo para que seu lar, lugar de perdição, se transformasse em lugar de salvação. Ela aproveitou a única oportunidade da sua vida. Amados irmãos, aqui há algo interessante. Muitas pessoas, Deus tem lhes dado várias oportunidades. Várias pessoas não conseguem sair da miserável situação que se encontram, porque não sabem ou não têm disposição para aproveitar as oportunidades que surgem em suas vidas, que são proporcionadas pelo próprio Deus. Essas pessoas preferem ficar acomodadas e ficam conformadas com a situação. Diferentemente, nós aprendemos aqui com Raabe, ela aproveitou a única oportunidade, senão ela seria destruída, ela com toda a sua família. E quantas pessoas têm ouvido o Evangelho, Deus tem lhe dado a oportunidade, mas preferem viver numa situação miserável, não têm disposição para aproveitar a oportunidade que Deus está lhe concedendo. Raabe foi diferente. Ela soube acerca dos acontecimentos, o que a nação de Israel estava fazendo com as outras nações. Ela percebeu a porta que abria para ela e para a sua família. Ela soube aproveitar a oportunidade, a única que Deus estava ali concedendo. Certamente, amados irmãos, viajantes que vinham de outras cidades, passavam e comentavam a situação das outras nações, pela qual Israel estava destruindo, devastando, porque Deus disse que Israel voltaria para a sua terra, que Ele prometeu a Abraão. O povo ficou no cativeiro, cerca de 430 anos no cativeiro. Deus levanta um libertador que é Moisés. Passam 40 anos lá no deserto e Deus disse: eu vou cumprir com a minha promessa. O meu povo vai voltar para a terra que eu dei a Abraão, a Isaque e a Jacó. E as nações que estivessem à frente seriam destruídas. E Deus levantou o sucessor de Moisés, que foi Josué. E Josué cumpriu a missão como um guerreiro e como um profeta, um homem usado por Deus. Raabe aproveitou esta única oportunidade na sua vida. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite, ou você que está me ouvindo via internet, você tem sabido aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado à sua frente, a porta que Deus está abrindo para você salvar a sua alma e toda a sua família? Você tem aproveitado? Ou você prefere ficar acomodado
com a situação pela qual está enfrentando. Tome o exemplo de Raabe. Se volte com temor e reverência para o único e verdadeiro Deus. Clame a Deus por você e pelos seus familiares. E aproveite a oportunidade, talvez possa ser a última que Deus esteja lhe dando, ou a única que Deus esteja lhe dando. Aproveite as oportunidades que Deus tem lhe dado. Rompa com o estilo de vida que você tem vivido até agora e entregue-se sem reserva a esse Deus que é rico em perdoar, Ele é gracioso, cheio de misericórdia. Faça como Raabe, tema a Deus, entregue a sua vida e dos seus familiares e aproveite esta oportunidade que Deus está lhe concedendo nesta noite. Então, foram esses os passos que Raabe deu para que a sua casa, lugar de perdição, se transformasse em lugar de salvação. Temor a Deus, se voltou para o Deus verdadeiro, suplicou por ela e por seus familiares, e o que? Aproveitou a oportunidade que Deus estava lhe dando naquele momento. Mas também há uma segunda lição que eu quero destacar aqui acerca da vida de Raabe. Em segundo lugar, é que uma condição de humilhação se transforma em condição de honra. Uma mulher que era humilhada por tudo e por todos, ela vai ser transformada e vai ser colocada num lugar de honra dado por Deus. A condição social de Raabe era humilhante. Não era nobre o estilo de vida vivido por Raabe. Era uma prostituta. Mas quando ela se entrega a Deus sem reservas, o quadro vai ser revertido mediante transformações radicais na vida de Raabe. E quais foram essas transformações na vida de Raabe? Que aquele estado de humilhação, de ser uma prostituta, que era humilhada por todo, Deus agora vai colocar agora numa condição de honra para Raabe. Que transformações radicais houve na vida de Raabe? Foram 3. A primeira delas, de mulher da vida, Raabe se transforma numa mulher de vida aos pés do Senhor. Essa foi a primeira transformação. De uma mulher da vida, uma prostituta, Deus a transforma numa mulher de vida consagrada aos pés do Senhor. A mulher que era de todos, mas ao mesmo tempo não era de ninguém, começa a reescrever a sua história. Ela foi recebida no povo de Israel. Ela foi inserida na aliança de Israel. Ela deixa a sua vida preguiça, que ela vivia em Jericó. E agora ela recomeça um novo projeto de vida. Agora Raabe vai passar a ter um marido. Agora Raabe vai ter filhos. Os seus filhos agora terão um pai. Ela tem uma história e ela conquista a dignidade perante tudo e perante todos. Isso aqui, amados, é algo maravilhoso. Por mais degradante que seja a história de alguém, por mais vergonhosa, mais humilhante que seja a história de alguém, é preciso entender que não há lugar em que a graça de Deus não possa ser derramada para ser transformada para a glória e o louvor do Deus de Israel. Por isso que Paulo cita
lá em Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Uma pecadora miserável, como Raabe, prostituta, mas Deus superabundou a sua graça na vida de Raabe. Raabe é um exemplo da graça misericordiosa de Deus, que tem arrancado da miséria e da lama pecadores perdidos e os tem feito participantes do seu plano na redenção dos homens. Uma condição de humilhação se transforma em condição de honra. A primeira transformação que foi visto e que as Escrituras nos mostram na vida de Raabe, o quadro é revertido. De mulher da vida, ela passa a ser uma mulher de vida consagrada a Deus. Mas qual foi a segunda transformação na vida de Raabe? Raabe, de prostituta, ela passa a ser um modelo de fé para todos os cristãos de todas as épocas. Chega a ser, amados, espantoso o que Tiago faz ao associar Raabe ao patriarca Abraão, a fim de mostrar o valor das obras que vêm pela fé. Tiago enfatiza de forma clara ao chamar abertamente Raabe de meretriz. E a diferença entre ela e Abraão, este último, é que Abraão era o herói e o pai da fé. Mas Abraão é comparado ao mesmo pé de igualdade com uma mulher de baixa reputação, pagã, transformada pela graça de Deus. Isto está lá em Tiago, capítulo 2. Abram comigo. Tiago, capítulo 2. Que diz assim, versículo 19: crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e estremecem. Tiago 2, versículo 19. Agora o versículo 20. Quer, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Agora vem versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Então, Raabe demonstrou as obras através da fé que ele teve no verdadeiro Deus de Israel. Assim também acontece conosco. Raabe é colocada no mesmo patamar de modelo de fé como foi também Abraão. De prostituta, Raabe passa a ser um modelo de fé. Tanto o patriarca Abraão quanto a prostituta Raabe são declarados justos com base nas obras que provinham da fé que possuíam no Deus
de Israel. O autor aos Hebreus também, por sua vez, coloca Raabe nos heróis da galeria da fé. Na galeria dos heróis da fé, melhor dizendo. Ao lado de pessoas como Abel, Enoque, Noé, Sara, Jacó, José, Moisés, Davi, Samuel, Baraque, Sansão, entre tantos outros. Raabe também está lá. Se você quiser conferir, leia todo o capítulo 11 do livro aos Hebreus. Raabe é colocada na galeria dos heróis da fé. De prostituta, ela passa a ser modelo de fé para todos os cristãos. Por isso que a Bíblia diz que ninguém está condenado a ser eternamente o que tem sido a sua vida até agora. A graça de Deus é suficiente para transformar os mais vis pecadores, como Paulo afirma aos cristãos de Coríntios: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. Então, esta foi a segunda transformação radical na vida de Raabe, quando ela aproveitou a única oportunidade que Deus lhe dera na sua vida. De mulher da vida a mulher de vida, de prostituta a modelo de fé. E em terceiro e último, de marginalizada a ancestral do rei. A mulher que tinha antes uma reputação reprovável, estavam entre os marginalizados, entre os explorados da sociedade, vê mudar todo o curso da sua trajetória de vida. Ela entra em cena, tem o seu nome incluído na genealogia dos grandes homens da história de Israel. Raabe, como tantos outros, era uma pessoa estigmatizada, marcada de diversas funções, geradores de preconceitos. Mas tudo isso foi superado quando Raabe entregou toda a sua vida sem reserva ao único e verdadeiro Deus. Às vezes nós olhamos assim, amados irmãos, é com muita luta e com muita fé que os verdadeiros filhos e filhas de Deus são mais que vencedores em Cristo Jesus. Raabe deve ter sofrido muitos preconceitos. E qual foi o primeiro preconceito, creio eu, que Raabe sofreu quando ela foi inserida lá no meio de Israel? Primeiro, o preconceito racial. Ela pertencia a outra nação. Ela não era israelita de sangue. Ela sofreu também o preconceito social. Ela era prostituta. Será que alguém nunca falou, depois que Raabe entrega toda a sua vida: olha, essa era prostituta, está no nosso meio agora? Ela é cananeia, adora outros deuses, e agora está inserida no meio do nosso povo? Não, mas Deus assim o quis. E havia também o preconceito religioso. Ela era adoradora de outros deuses, deuses pagãos. Mas pela graça, pelo poder de Deus, ela foi transformada, ela foi regenerada, salva pelo poder do Deus de Israel. Ela superou tudo, e sua história é o exemplo de que um triste passado pode se transformar num glorioso futuro. E vale a pena aqui destacar também o papel desempenhado pelo israelita Salmão, que recebeu como esposa, mesmo sendo estrangeira. Isso foi importante para que Raabe superasse aquela primeira fase de sua vida.
Assim também Deus tem colocado homens e mulheres de Deus na vida daqueles que estão aí sofrendo com preconceitos, estão aí jogados pela sociedade. Há muitas pessoas e famílias cuja trajetória da família é vergonhosa, é triste. Pessoas com passado doloroso, cheio de traumas, cheio de culpas, cheios de feridas interiores, mas Deus transforma tudo isto para a sua glória. E se você está enfrentando isso, vale a pena você seguir o exemplo de Raabe. É preciso entender que nunca é tarde para se reconstruir ou reconstruir um projeto de vida e escrever uma nova história. Por isso que a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 17, que Deus ordena que todo homem aqui são homens e mulheres, se arrependam, entreguem suas vidas a Jesus, para que possam ser cancelados os seus pecados, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, assim como foi e aconteceu também com Raabe. Raabe entregou toda a sua vida sem reservas a esse Deus maravilhoso, e foi transformada pelo poder de Deus, e ela, de marginalizada, ela passa a ser a ancestral do rei. Abram comigo aí Mateus capítulo 1, para finalizarmos. Ela foi colocada junto com Salmão na genealogia de Jesus Cristo. Versículo 6, Mateus 1, versículo 6. Salmão, não é? Que foi esposo de Raabe, gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, e Abias a Asa. E quando você chega aqui no final da genealogia, né? Versículo 16 diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, uma mulher que era totalmente marginalizada, ela é colocada na genealogia de Jesus Cristo. Através dela foi que veio o rei Davi. Através do rei Davi veio Salomão. De Salomão, todos os ascendentes, até chegar em Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Portanto, amados irmãos, uma condição de humilhação se transformou em condição de honra. Nós vimos aqui a transformação de Raabe, de mulher da vida a mulher de vida consagrada a Deus. De prostituta passou a ser modelo de fé. De marginalizada a ancestral do rei. Portanto, a exemplo de Raabe, vale a pena apropriar-se da graça de Deus para um reinício de caminhada nas nossas vidas. Acima de tudo, porque Deus é quem promete isto para cada um de nós que ouvimos e que estamos crendo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E Apocalipse também, capítulo 21, versículo 5 diz: eis que faço novas todas as coisas.
Então, meus amados irmãos, nós vimos duas verdades acerca de Raabe, esta mulher que foi transformada pela graça de Deus, que um lugar de perdição se transformou em lugar de salvação, uma condição de humilhação se transformou em condição de honra. E concluo dizendo o seguinte: pode ser difícil esquecer o passado, mas é possível gloriar-se do presente e vislumbrar um grande futuro. Isso aconteceu com Raabe e pode também acontecer com você que está me ouvindo. Lá o profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. E esta palavra nesta noite é para você que ainda não se entregou totalmente a Jesus. Deus está lhe chamando. Deus está lhe chamando para que você tenha um encontro maravilhoso com Ele, como teve Raabe. Pois a Bíblia diz que todos os homens sem Cristo estão condenados à morte eterna por causa da condição de pecadores. Mas Deus enviou seu único Filho, que é Jesus Cristo, enviou a este mundo para sofrer e morrer na cruz, a fim de salvar da morte eterna todos aqueles que creem no seu nome. Hoje você pode mudar o destino da sua vida e pode mudar também o destino da sua eternidade, que você viverá um dia. Como fez Raabe, aproveite a única oportunidade que ela teve. Deus está lhe dando esta oportunidade. Basta invocar o nome do Senhor e você será salvo. Faça como Raabe. Clame pela misericórdia de Deus. Clame por você e pelos seus familiares. E aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando nesta noite. Esta é a mensagem do Senhor para todos nós nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.